Bom, então vamos para a segunda parte da nossa aula. Na primeira parte nós falamos a respeito de polígonos e hoje chegamos até a parte de região poligonal e hoje vamos calcular o tamanho dessa região poligonal, que é a parte do conteúdo que nós vamos estudar áreas. Então vamos ver a área de vários polígonos e vamos começar com os principais que vocês já conhecem, que é o triângulo, quadrado, retângulo e paralelogramo. Vocês já estudaram isso no ensino fundamental, então já tem um conhecimento. A gente vai fazer uma pequena revisão aqui para retomar eles, e daí na segunda parte de áreas nós vamos começar a introduzir outras figuras que talvez ainda não tenham sido estudadas. Então vamos lá. Bom, a primeira ideia que a gente vai discutir aqui é o que é essa questão de área, né? Lembra que a gente viu que a região poligonal seria essa parte de dentro aqui da minha figura, né? Do meu polígono. Então essa é a região poligonal. Uma área a gente tem sempre metros quadrados, centímetros quadrados, né? A unidade de medida sempre é o quadrado. Por quê? Quando eu vou fazer isso, o que acontece? É como se eu estivesse dividindo a figura em quadrados de lado 1, pode ser 1 centímetro, 1 metro, aí depende da unidade de medida que está sendo utilizada, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho nessa primeira figura aqui, que é um quadrado, eu tenho dois lados iguais, né? Então é um polígono regular que nós estudamos na aula passada. Ele é equilátero, equiângulo e é convexo. Então ele é um polígono classificado como regular. A área dele, eu vou ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Como eu tenho 5 quadradinhos aqui no comprimento e na largura, eu vou fazer 5 vezes 5, então quer dizer que eu tenho um total de 25 quadradinhos nessa parte de dentro. Ou seja, a área dele é 25, pode ser centímetros quadrados, metros quadrados, aí depende da unidade de medida que está sendo utilizada, certo? Agora a mesma coisa aqui, ó, no retângulo. Como eu tenho um retângulo, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos aqui, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então 7 vezes 4, 28. A área desse retângulo vai ser 28. Aí de novo depende da unidade de medida que está sendo utilizada. Essa outra figura aqui é um paralelogramo, tá? Esse paralelogramo, na verdade, tanto o quadrado quanto o retângulo são paralelogramos. O que acontece? Eles são casos especiais de paralelogramos, ou seja, quando todos os ângulos internos deles estão medindo 90 graus, né? A gente tem os ângulos internos aqui medindo 90. Nesse eu não tenho os ângulos internos todos medindo 90 graus, então eu tenho um paralelogramo. Paralelogramo por quê? Porque eu tenho os meus lados opostos paralelos. Veja aqui, ó, a parte de cima dele e a parte de baixo são paralelas. O lado esquerdo, o lado direito também são paralelos. Para calcular a área, repare no seguinte, ó, eu tenho esse triângulo aqui. Ele cabe exatamente nessa parte branca que nós temos aqui do lado direito. Então, para calcular a área de um paralelogramo, é a mesma fórmula. Base vezes altura. Mesma coisa que eu vou ter aqui, base vezes altura. Se nós formos contar os quadradinhos, vai ser o mesmo tamanho desse retângulo aqui. Vamos escrever essas fórmulas, para a gente relembrar elas. Então, eu tenho a primeira figura que nós vimos aqui. Eu tenho um quadrado. Temos um quadrado. Por que quadrado? Porque eu tenho os lados iguais, né? Então, eu tenho esse lado, vamos chamar de L, e esse lado aqui vamos chamar de L também. Base e a altura dele, comprimento, largura, né? Então, a área do quadrado, nós vamos ter lado vezes lado. Isso daqui vai ser igual a L ao quadrado. Outra coisa que nós podemos calcular no quadrado também é a diagonal dele, certo? Então, a diagonal também pode ser calculada. Eu vou mostrar aqui qual é a ideia de cálculo. Aí não precisa decorar a fórmula, simplesmente entender qual é o procedimento que tem que ser feito. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus. Reparem que é o seguinte, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Essa parte aqui é um triângulo retângulo. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui nós temos nossa diagonal e aqui eu tenho o lado. Então, a diagonal vai ser o quê? Pitágoras, né? Diagonal minha hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Aí eu vou ter que d ao quadrado é igual a 2L
ao quadrado. Feito isso, ó, posso extrair a raiz quadrada daqui. Então, d é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Esse L ao quadrado vai sair, porque isso aqui é uma medida, ele é positivo, então eu posso tirar ele da raiz. Vai ficar d igual a L raiz de 2. Tá? Então, essa aqui é a medida da diagonal de um quadrado. E do retângulo? Nós temos aqui. E do retângulo? Veja que o retângulo, eu vou aplicar Pitágoras, mas aí eu não tenho lados iguais, né? Vou chamar isso aqui de A, essa aqui como sendo A, e esse outro lado aqui como sendo B. Então, nesse caso aqui, a área do retângulo, ela vai ser igual a A vezes B, tá? Comprimento vezes largura, ou base vezes altura, tá? Então, mesma coisa aqui. O paralelogramo, nós vimos, né, que essa parte aqui, ó, ela se transferiu para cá. Certo? Então, eu vou ter a mesma ideia, base vezes altura. Só que reparem, a altura vai estar exatamente aqui. Ó. Esse daqui, aqui nós temos o paralelogramo, né? Então, esse daqui é a nossa altura. Geralmente vai aparecer pela letra H, tá? Pode aparecer A, mas geralmente é a letra H. Então, isso aqui é a altura. E essa parte aqui, nós vamos ter aqui embaixo, toda ela, seria daqui até aqui assim, ó. Então, isso daqui é a nossa... Isso aqui é a nossa base. Então, a área do paralelogramo vai ser a mesma coisa. Base vezes altura. É a mesma coisa para o retângulo, a mesma coisa para o quadrado. Geralmente, quando nós vamos ter aqui o cálculo de altura, pode acontecer de a gente usar as relações trigonométricas. Nós já vamos falar um pouquinho dela, principalmente seno e cosseno. Tá? Então, aqui ó, nós teríamos um triângulo retângulo e aqui eu tenho um ângulo. E aí eu consigo aplicar as relações trigonométricas do triângulo retângulo e calcular a altura. É o mais comum de aparecer. Então, dando prosseguimento aqui à nossa aula, vamos falar um pouco agora dos triângulos, tá? A gente entendeu que a altura de um paralelogramo é base vezes altura. Aí nós temos aqui a altura desse paralelogramo, representado por esse segmento aqui. Eu vou traçar a diagonal desse paralelogramo, aqui ela. Se vocês repararem, nessa região aqui, ó, pega essa linha vermelha e esses outros dois lados do meu paralelogramo vai formar um triângulo. A área do triângulo é exatamente a metade da área do paralelogramo. A área do paralelogramo eu sei que é base vezes altura, então a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. E aqui nós temos um triângulo retângulo, a gente vai falar um pouquinho mais dele, e aqui eu também tenho um triângulo equilátero, tá? Então a gente vai ter algumas relações trigonométricas que é possível abordar dentro dele. E aí eu vou falar um pouco mais para usar em outros problemas que podem aparecer também. Bom, então a gente viu que aqui que a metade, né, é exatamente a metade. Então eu sei que a área, de maneira geral, do triângulo qualquer, então vou botar aqui assim, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Essa vai ser a área de um triângulo qualquer, de maneira geral, que nós temos aqui para fazer o cálculo. Um triângulo retângulo, você pode pensar o seguinte, eu tenho os catetos, né? Vou botar um cateto aqui e eu tenho outro cateto aqui. Então, como eu sei que a base vezes a altura dentro do triângulo, aqui eu tenho a minha altura, no triângulo retângulo eu posso pensar o seguinte, eu tenho esse cateto e esse outro cateto. Então, eu posso multiplicar os catetos e dividir por 2, quando eu tenho a área de um triângulo retângulo, eu posso fazer o produto dos catetos. Vamos chamar cateto 1 e cateto 2.
e dividir por 2. Pronto, está feito a área do triângulo retângulo. A área do triângulo equilátero, que é esse outro exemplo aqui, vamos falar um pouquinho melhor dele agora. Então está aqui o nosso triângulo equilátero. Algumas coisas que é importante a gente relembrar do triângulo equilátero é o seguinte, ó, como ele é equilátero, isso aqui é um triângulo, uma figura, é um polígono regular. Então o que acontece? Ele tem todos os lados, vamos chamar, todos os lados aqui são como de L. E os ângulos internos também são iguais. 60 graus, 60 graus, e lá em cima também vai ser 60 graus, certo? Quando eu traçar a altura, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir exatamente ao meio esse lado aqui, que vamos chamar de base, tá? Então ele divide exatamente no meio a base desse meu triângulo equilátero. Ou seja, ela não vale L. Como ela é a metade, ela vai valer L sobre 2. Outra coisa que essa altura também ela é a bissetriz desse ângulo. Então, lembrando que a bissetriz pega e divide o ângulo ao meio. Como esse ângulo é 60 graus, esse pedaço aqui, ó, vai dividir ao meio, eu vou ter 30 graus. E ela é perpendicular a esse lado. Lembrando sempre que a altura de um triângulo ela é sempre perpendicular ao lado que eu estou projetando ela. Então, como eu estou vindo daqui, eu saio do vértice e venho para cá, então ela vai ser perpendicular ao lado. Sempre vai acontecer isso. Veja que aqui nós temos um triângulo, ó, retângulo, e eu posso aplicar as relações trigonométricas, né? As razões trigonométricas seno, cosseno e tangente. O que mais se usa, geralmente, vamos dizer assim, seria seno ou cosseno, tá? É o que mais vai ser usado. Então, vamos relembrar essas razões trigonométricas. Quando eu tenho aqui o seno de um ângulo, vamos chamar aqui de alfa, eu tenho o quê? O cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Quando eu tenho o cosseno de um ângulo alfa, eu vou ter o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quando eu tenho a tangente de um ângulo alfa, isso daqui vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que a tangente é o quê? É seno dividido por cosseno, então quando você dividir vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, essas são as razões trigonométricas que é importante saber. É importante saber também aquela relação dos ângulos lá, quanto mede o seno de 30, de 45, de 60. Então é importante também saber esses valores aí. Então agora nós podemos aplicar essas razões trigonométricas para calcular a área desse triângulo. Veja que eu tenho aqui, ó, esse segmento em amarelo aqui, que nós já falamos, é a nossa altura. Vou chamar ele de H aqui. Eu tenho um lado e tenho a outra medida aqui embaixo, que é a metade do lado. Com isso, a gente pode estabelecer aqui, utilizar uma dessas razões trigonométricas. Bom, eu quero calcular a minha altura, que é o H que nós marcamos aqui. O que eu vou usar? Seno, cosseno, tangente. Aí você vai dizer, depende. Depende do quê? Do ângulo que vai ser escolhido, não é? Imagina o seguinte, se eu escolho esse ângulo aqui, ó, que é o de 60 graus, o que vai acontecer? A minha altura, ela é o meu cateto oposto. Se eu escolho o ângulo de 30 graus, a minha altura é o cateto adjacente. Então, como eu vou ter que calcular o cateto oposto, eu utilizaria o seno, né? O seno de 60 igual a cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é L. Se eu uso 30 graus, eu teria o cosseno de 30 graus, que é igual ao cateto adjacente, que é o nosso H, aqui é a nossa altura, dividido pela hipotenusa, que é L. No fim, nós vamos chegar na mesma coisa. Vamos utilizar o seno aqui, que fica mais fácil. Então, teria o seguinte, ó, o seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto. Então, oposto ao ângulo, né? Você tem aqui, ó, 60 graus. É como é que eu vou ver quem é oposto a ele? É como se para quem ele está olhando. Pensa que isso aqui é um olho. Quem é que ele está enxergando?
Ele enxerga esse lado aqui que é a altura, que é o nosso H. Sobre a hipotenusa, que aqui a gente viu que é L, né? Então, seno de 60 é igual à altura dividido pelo lado. O seno de 60 graus, ele vai valer quanto? A gente vai olhar na tabelinha lá, vai ver que ele vale raiz de 3 sobre 2, igual a H sobre L. Aqui a gente pode fazer o produto meio vezes extremos, né? Posso multiplicar esse por esse, ou simplesmente, como eu quero calcular o valor de H, eu posso pegar esse L e passar multiplicando. Como ele está dividindo, passa multiplicando. Então, ficaria assim, ó, H igual a L, que vai multiplicar raiz de 3 sobre 2. Essa daqui é o valor da nossa altura. Então, eu tenho a altura do triângulo. Bom, o que mais falta para eu calcular aqui? Eu sei que a área do triângulo, né? Vamos lembrar aqui. Temos que a área do triângulo ela é igual a base vezes a altura dividido por 2. A nossa base nesse triângulo aqui, ó, vai ser L. A altura vai ser isso daqui e a gente vai dividir por 2. Vamos simplesmente substituir aqui na fórmula. Então, vai ter a área do triângulo vai ser igual a nossa base, que é L, vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Aqui nós já podemos fazer essa multiplicação de L com L, né? Então tem que a área do triângulo é igual. Ficaria aqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Dividido por 2. Agora tem uma divisão de frações, né? Então vai ser a primeira vezes o inverso da segunda. Então a primeira, essa que está aqui em cima, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda. O inverso de 2 a gente sabe que é 1/2. Então a área desse triângulo equilátero pode ser dado por meio dessa fórmula aqui, ó. L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 vai ficar L ao quadrado raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Então essa aqui é a fórmula para a gente calcular a área de um triângulo equilátero. Tá? Precisa decorar a fórmula? Não precisa. Se você entender o processo, você vai acabar aplicando esse processo até em outras questões, muitas vezes. É necessário ter essa noção para calcular uma altura. E se você entende o processo, você não precisa decorar a fórmula. Tá? Entendeu como é que faz essa aplicação, você pode deduzir a fórmula e não é necessário decorar ela. Essa questão de compreensão de como se chega vai auxiliar muito a gente quando chegar na parte de volumes, porque aí nós vamos ter muita coisa para estudar. Você vai decorar muitas fórmulas, mas se você compreende o processo, você decora pouquíssimas fórmulas. Tá? Necessário saber. Então, continuando, vamos só relembrar aqui o que a gente viu nessa aula. Nós estudamos aqui a área, né, do paralelogramo. Vou botar aqui. Na área do paralelogramo, a gente viu o seguinte. Vou desenhar um paralelogramo aqui. Aqui o nosso paralelogramo. Então, nós vimos que a altura do paralelogramo vai ser esse segmento aqui. Ó. Esse segmento que está aqui na parte de dentro dele é a altura do paralelogramo. Tá? Então, tomar cuidado que esse aqui é a altura. O problema pode dar essa altura ou ele pode fornecer informações por meio de um triângulo, retângulo que vai aparecer aqui e você consegue calcular. Então, aqui já é importante saber
essas razões trigonométricas. Vimos que temos também o quadrado, né? E também o retângulo. A área de todos eles aqui, de todos os bonitões, para calcular ela, a gente viu que a área deles é base vezes altura, ou seja, um lado vezes o outro, para o quadrado e para o retângulo, e a altura no paralelogramo, nós vamos escolher a base, que é essa parte de baixo aqui. Isso aqui é a nossa base. Então, essa parte de baixo é a base, vezes a altura que vai estar aqui. Se o problema não der, você vai ter que calcular. E, geralmente, aí, como eu falei, vai acabar aparecendo uma razão trigonométrica para ser utilizada para fazer esse cálculo. Nós também vimos o triângulo, né? Estudamos aqui do triângulo. Bom, o triângulo nós vimos que é a metade do paralelogramo. Então, a área do triângulo, vamos botar aqui assim, qualquer, né? Vai ser, então, a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui é para um triângulo qualquer. Se você tiver um triângulo equilátero, nós vimos que a área do triângulo equilátero conseguimos ter uma fórmula para calcular ela, né? Então, essa fórmula da área do triângulo equilátero, nós vimos que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa fórmula aqui a gente vai utilizar para demonstrar a área do hexágono, por exemplo. Então, essa área do hexágono, a gente vai utilizar essa fórmula aqui para fazer a demonstração de como é que chega na hora de calcular a área do hexágono. Como é que é a fórmula, e se você souber essa fórmula aqui, você calcula a área do hexágono também, sem problemas nenhum. E também nós vimos do triângulo retângulo, né? E aí a área desse triângulo retângulo, nós vimos que é o quê? O produto dos catetos, vou botar assim, cateto vezes cateto, dividido por 2. Tá? Então, essa aqui é a primeira parte da aula de áreas. Então, trabalhamos aqui paralelogramo, quadrado, retângulo, triângulo, equilátero e triângulo qualquer e o retângulo. Então, são os principais que vão aparecer e essas áreas vão servir como base para a gente calcular áreas de outras figuras. Tá? Principalmente a área do triângulo, nós vamos utilizar essa noção para poder calcular outras áreas. Então, aguardo vocês na próxima aula. Até lá, valeu pela atenção. Obrigado aí, pessoal.